Você é de Deus ou é do diabo? Você é ovelha ou você é bode? Jesus te conhece? Você conhece Jesus? Muito bem-vindos, esse é o primeiro vídeo do canal A Única Chance. O objetivo aqui é estudar, conversar, expor ideias baseadas em nosso objeto de estudo, que é a Bíblia. Baseando-se na fé e partindo do princípio verdadeiro de que Deus existe, Jesus Cristo é o Filho de Deus e é verdadeiro, que a Bíblia é verdadeiramente inspirada por Deus e que também é verdadeira. O tema desse primeiro vídeo é o nome do canal, A Única Chance. É útil ter na sua mão uma Bíblia para você ir conferindo os trechos que eu vou citando aqui. Muito bem, sabemos que o ser humano morre. O ser humano pode crescer e até envelhecer, mas uma hora ou outra o ser humano morre. E a pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: para onde cada um de nós irá depois de morrer? Ele responde: vai depender do que cada um fizer enquanto está vivo. E logo você entenderá por que esse canal aqui se chama A Única Chance. Por favor, me acompanhe aqui na leitura dos trechos. Vamos ver primeiro o que está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo de 11 a 15, falando a respeito do juízo final. Está escrito aqui: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, e de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bom, vejamos também em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 7 a 8. Diz bem assim: quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde um lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Bem, continuamos a leitura e vocês irão entender, à medida que eu for fazendo as leituras, quais são as consequências de cada uma dessas coisas. Em Apocalipse 7, versículo 9, me acompanhe agora. Em Apocalipse 7, 9 diz: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Então vejamos que terá um juízo final. O inferno dará seus mortos, e diante do trono de Deus estará uma multidão a qual ninguém pode contar. Logo, é possível deduzir daí, ou não deduzir, melhor que isto, observar que haverá mortos no inferno, e haverá mortos
diante do trono de Deus no dia do juízo final. Me acompanhe, continue me acompanhando aqui. Vamos ler em João 3, versículo 14 ao 21. Diz bem assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque a todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 25 a 30, vai dizer dessa forma, vai dizer assim também: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece ao Pai ninguém conhece ao Filho, senão ao Pai. E ninguém conhece ao Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Me acompanhe ainda na leitura de João, capítulo 14, versículos de 1 a 7. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conhecereis, e tendes visto. Bom, agora vamos a João, capítulo 6, versículo 43 a 45. Diz assim: Respondeu Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus.
Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Vamos ainda para o João, capítulo 8, versículo 31 ao 45. Só um minutinho aqui. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto a meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe: nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amareis, porque eu saí, pois eu que saí, e vim de Deus, não vim de mim mesmos, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Muito bem, sigamos a leitura e vocês vão entendendo o que está acontecendo aqui. Em Mateus capítulo 7, versículo 18 a 23. Diz assim: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Até aqui nós acompanhamos Jesus lhes dizendo o que está acontecendo no mundo, por que você deve satisfação a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas ninguém pode ir a Ele se Deus não mandar esta pessoa a Jesus. E se a pessoa for a Jesus, Jesus a mostrará ao Pai.
E se essa pessoa fizer a vontade de Jesus, será apresentada ao Pai. Continue me acompanhando. Em Mateus capítulo 16, versículo 24 ao 27. Vai dizer assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Por favor, me acompanhe agora em Mateus, ainda 6. Mateus 6 agora, capítulo 6, versículo 19 ao 24. Vai dizer assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E ele continua: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Então vamos ver aqui ainda mais o que Jesus vai dizer sobre este assunto. Vamos agora em Mateus 5, do 27 ao 48, onde ele vai falar sobre alguns pecados que acontecem com muita frequência. Mateus 5, 27 a 48, diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos: Não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra,
porque és cabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, e aborrecerás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que maldizem, os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque faz que seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva dele sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, até aqui a gente pode acompanhar qual o nível de cobrança que Jesus nos traz acerca do pecado e acerca da fé nele. Vamos acompanhar ainda mais. Agora nós vamos em João, capítulo 6, versículo de 63 a 65. Diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Acompanhemos mais. Vamos agora a João, capítulo 14, versículo de 21 a 24. Corrigindo aqui é João capítulo 14, versículo 21 a 24, para confirmar. Vamos lá. Ele diz assim: quem me ama, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Vou ler o 21, eu acabei lendo o 24 apenas. Vamos ver o versículo 21. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Quem me ama, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas é do Pai que me enviou. Olha, aqui ele deixa claro que aquele que o ama faz a vontade dele. E aquele que não ama não faz a vontade dele. Ou seja, tudo aquilo que ele disse, ele cobra você aqui agora a cumprir.
faça o que ele disse e você o ama. Se você não faz o que ele disse para fazer, você não o ama. É simples. É isso que ele está dizendo. Me acompanhe ainda aqui na leitura de Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. E ele disse assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus disse-lhe: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por favor, me acompanhem também agora na leitura de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26. Diz bem assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Bom, agora vamos fazer essa citação, última citação do vídeo, que está em 1 João, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que é nascido. Nisto conhecemos que amamos aos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vejamos, essas foram algumas citações que vão mostrar a você como
chegar ao reino dos céus. Mas como já foi dito, não é assim. Ninguém vai a Cristo se Deus não levar. E ninguém conhece a Deus se Cristo não ensinar, não apresentar. Ora, se você é nascido de Cristo, você pratica as coisas que são de Cristo e faz a vontade dele. Mas se você não é nascido de Cristo, como ele bem disse, vós sois filhos do diabo, porque não ouvem a minha palavra e não fazem a minha vontade. Como acompanhamos em outra citação, muitos lhes dirão que tantas coisas fizeram em nome de Jesus, mas ele dirá que não os conhece, porque praticam a iniquidade. Ora, a salvação é fazer a vontade de Deus. E como vimos nessa última citação desse vídeo, o amor de Deus é guardar os seus mandamentos e fazer a tua vontade. Fazer a vontade dele. Ora, vejamos. Tudo que você precisa saber está aqui na Bíblia. Analise, leia, estude. Procure por esta sabedoria como quem procura por ouro. Se você fizer isto, não digo que conseguirá, mas digo que será mais fácil conseguir. Ora, o que Deus te diz é o seguinte: ou você é dele, ou você é do inimigo. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Não tem como escolher, não tem como servir a dois senhores. Ora, a pergunta que eu lhe fiz no início foi: para onde vai depois que morrer? Espero que com tudo isso se torne mais fácil saber para onde você está indo agora. Qual o caminho você está tomando? Quem sabe seja a hora de você pensar naquilo que você faz. Pensar naquilo que você pensa, pensar nas coisas que você fez e no que você quer fazer. Quem sabe hoje seja um dia que você tem para fazer isso e amanhã não terá mais. Ora, como Jesus disse àqueles que queriam segui-lo: siga-me primeiro. É mais importante seguir-me. Siga-me, deixe as coisas do mundo aí onde estão e siga-me. Ora, tendo você ouvido essas palavras, você tem agora o conhecimento. Como se diz, aquele que tem um conhecimento será julgado pelo conhecimento que tem. E se você se perde sem conhecimento, vai perecer pela falta de conhecimento. Assim, eu lhe digo nesse vídeo que busque o entendimento, busque e procure a Deus, porque por meio dele, por meio do seu Filho, a fé que ele irá lhe trazer, a sua salvação será alcançada. Não se pode servir a Jesus sem crer em Jesus. Ora, se você não faz a vontade de Jesus, é porque você não crê nele. Bom, esse foi o primeiro vídeo da sequência. Mais à frente teremos mais vídeos falando de outros temas. Mas até agora isso é o que tenho para falar. E até o próximo vídeo.